Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Há 2000 anos, que é esse livro psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel, e que traz nada menos do que a vida do próprio Emmanuel. Não como Emmanuel, mas sim como o senador Públio Lentulus lá há 2000 anos, na era cristã, ainda no ano de 31. Começa aqui, os relatos começam no ano de 31 em Roma e agora nós estamos no ano de 32 e agora nesse momento ele está na Galileia. Ele foi então ali saiu de Roma por causa do problema de saúde da filha dele, a Flavinha, que foi diagnosticada com hanseníase. E também porque ele estava tendo ali uns sonhos, ele estava tendo umas alucinações, como o amigo dele, Flamínio, chamava, onde ele se viu, ele teve um sonho que ele se viu como o bisavô dele, na época em que teve, então, o Catilina, foi na época de Cícero, em que Catilina então atentou contra a República e ele era, na pele do bisavô dele, um dos ajudantes e ele foi cruel, ele fez coisas horrendas, ele mandou matar mesmo e ele lembrou que ele mandava, inclusive, com requintes de crueldade, a alguns ele mandava arrancar os olhos. E então aqui eles estão, depois de terem passado ali então por Jerusalém, onde encontraram Pilatos e o tio dele, mais a mulher dele, a Fúvia, eles então agora resolveram ir, eles iriam para Nazaré, a convite de Pilatos, onde ele tinha a casa dele também. Porém, eles resolveram ir para mais longe, depois de toda aquela confusão armada pela Fúvia, que está armando contra o casamento deles, para dizer a ele que a Lívia não é uma mulher fiel. E então ele decidiu ir para Cafarnaum, a conselho do Tarquínio, Sulpício Tarquínio, que está de conchavo com a Fúvia para ajudar nesse plano dela, ela que está fazendo esse plano diabólico, como disse Emmanuel, por causa do ciúme e da inveja que ela tem da Lívia. E então o Sulpício arrumou então um lugar para ele, uma vivenda que Emmanuel descreve aqui como sendo realmente o paraíso na terra, onde ele poderia então estar encontrando realmente um lugar de descanso para a alma e cura para o corpo da filha dele. Porém, o que ele encontrou ali foi o inferno, porque assim que chegaram, ele e Lívia já sentiram aqueles ares melhores, já sentiram os pulmões mais satisfeitos de respirar aquele ar puro, porém a Flávia, ela imediatamente ficou muito pior, ficou de cama realmente, com chagas abertas, e então eu até não entendi, pensei, mas quanto mais ela se aproxima do mestre, porque Jesus Cristo estava ali em Cafarnaum, seria para ser o contrário, ela deveria melhorar. Porém, eu entendi, essa ficha caiu logo no momento que eu disse isso, eu entendi que realmente ela teria que estar piorando para colocar o pai dela ali realmente em uma situação de urgência para poder então estar indo procurar o profeta. E foi isso que aconteceu. Ele chegou ali em um momento em que estavam ali reunidas a Lívia e a Ana, que era a criada dela, conversando sobre o Nazareno, e a Flavinha, que estava ali com muitas dores, com muitas conchagas abertas, mesmo feridas abertas no corpo, ela estava prestando muita atenção. E quando ele chegou para conversar com ela, ele viu a situação dela, ficou muito triste e perguntou: o que você quer, minha filhinha? Me diz, eu mando buscar todos os seus brinquedos em Roma. E ela respondeu: papai, eu quero o profeta de Nazaré. E aí ele então baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta, e Lívia e Ana ficaram chorando. E aí vamos ver como é que continua aqui no 5º capítulo, que é intitulado Messias de Nazaré. Esse capítulo estupendo, onde tem as palavras de Jesus Cristo, que a gente não encontra em nenhum outro livro e que são reais, porque isso não é ficção, é a realidade, é a vida dele contando, e como tudo que acontece nesse reality show, que é essa vida que a gente está vivendo, fica registrado, então por que não teria, essas palavras não seriam reais? Tudo está registrado, tudo está sendo passado com a anuência e a
a disposição de Jesus Cristo de estar deixando que Emmanuel trouxesse, abrisse a própria vida dele, mostrasse as fraquezas dele para nos mostrar é possível. Ele disse que seria como se fosse ser visto como um roteiro. E é por isso que tantas lições Jesus Cristo me trouxe uma lição tão grande com essa parte aqui que eu vou ler agora, que eu quero compartilhar com vocês, eu vou dizer no momento, e é por isso que eu peço a Jesus Cristo que me guie agora nessa leitura, que se possível me inspire nos comentários que eu fizer, para que a gente possa então ser aquele sábio que aprende com o erro alheio, que a gente possa aproveitar esse roteiro que Emmanuel está trazendo, abrindo a intimidade dele, abrindo a vida dele para nos ensinar como é que faz para não sofrer. Ou como é que a gente passa 2000 anos até entender. Então vamos seguir na leitura. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e a família dele. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às ações dele empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o coração dele se apiedará da nossa desditosa situação. Aqui então, depois daquele pedido na noite anterior da Flávia, que ela queria o mestre de Nazaré, então Lívia intercede aqui, ela diz, por que a gente não atenua um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou? Porque ele se viu ali no sonho em um tribunal ali, um tribunal ali superior, levado pelas mãos de Lívia, onde foi dito a ele, você vai se reencarnar novamente em uma posição de poder, mas em um momento muito especial. E você terá que dar prova, então, de renúncia e de abnegação e de, como que diz, humildade. E então aqui ela dizendo, o destino os colocou nessa posição, porque a gente às vezes até pensa que quem nasce na pobreza, quem mora embaixo da ponte é que trouxe um karma muito pesado, que os poderosos não, e aqui a gente vendo que nesse caso é exatamente o contrário. Se ele fosse pobre, se ele não tivesse que manter esse orgulho dessa posição que ele tem como senador, talvez ele até já tivesse ido e levado a filha dele que já estivesse curada. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal, pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir, de maneira tão rude com os meus princípios. Ele finalmente cede, mas ele diz, é só pela angústia da minha alma que eu estou fazendo isso. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir a alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a visita dele, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Ou seja, ele iria aceder o apelo dela, o apelo da filha, porém ele iria nos termos dele, ele ia assim como quem não quer nada, sabe aquele que está assoviando, assim, andando pela cidade, assim, ninguém presta atenção. E ele ia, então, não chegaria ao cúmulo de abordar o profeta pessoalmente para não descer da dignidade social e política dele. Então, ele já está assinando aqui que parece realmente que ele não vai aproveitar essa oportunidade, mas vamos ver como é que vai continuar. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram.
Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alinhamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Então aqui ele fez como ele disse que faria, saiu assim como quem não quer nada, como quem estivesse apenas conhecendo a cidade, e aí ele não chamaria a atenção de ninguém, ou seja, como ali quando ela sugeriu que eles voltassem para Roma imediatamente, naquela noite em que ele, angustiado ali, tinha recebido a Fúvia, que falou a ele que a mulher dele estaria atraindo ele com o governador Pilatos. Então eles tiveram essa conversa e ela disse: por que a gente não volta para Roma? E ele disse: mas o que os nossos amigos iriam pensar? Então aqui mais uma vez ele mostrando que ele está dando muito mais valor ao que vão pensar dele, o que vão pensar, qual é o julgamento que vão fazer dele. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos milagres dele e da encantadora magia dele sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Aqui então nós estamos vendo o que é que ele está pensando. Então ele já está se conectando em pensamento com Jesus Cristo. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Ele já mandou essa primeira conexão. E aí ele conclui também que ele deveria ser realmente simples e ignorante para preferir estar morando em Cafarnaum, quando poderia estar morando em uma cidade muito mais avançada da época e estar ali com os pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do encontro dele com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo e certamente Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Então aqui ele é assim preocupado então com as coisas terrenas, com as coisas externas mesmo, porque se ele entendesse que Jesus Cristo era muito maior, era tudo aquilo que eles estavam dizendo, ele entenderia também que ele se comunicaria com ele de qualquer forma, em qualquer idioma que ele falasse, ou se comunicaria de uma outra forma, porque ali então o pessoal falava o aramaico e ele ali no caso ele falava o latim. E então ele não tinha então conhecimento minucioso desse dialeto, então ele achava que não poderia ser então compreendido, porque aquele homem, como ele disse, tão ignorante, não poderia nunca falar a língua dele. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhes o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar,
sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos da vida terrestre dele, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das maravilhas dela, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Então ali anteriormente ele falou do lago de Tiberíades e agora ele chama Genezaré, mas é o mesmo local. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Então nós entendemos que ele chegou ali, sentou ali em um local, ali apoiou-se insensivelmente num banco de pedras e ali ele entrou num torpor, ele começou como se ele estivesse sonhando e aí ele ouve passos. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então, quem seria esse? Senão o próprio Mestre Jesus Cristo, que estava ali, então, não em carne e osso. Porque se ele saísse ali para ir se encontrar com o senador, ali onde ele estava reunido com todos, todo mundo iria atrás dele, não é? E aí ele então estava ali em espírito, em energia. Por isso os cabelos tinham aqueles fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. E porque o senador estava ali em um estado de torpor, ele estava como se estivesse sonhando. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no coração dele marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então ali naquele estado de torpor que ele estava, ele tinha baixado todas aquelas, tinha tirado todas aquelas máscaras então daquele
o orgulho que ele tinha pela posição dele de senador, de homem de Estado, como ele disse. Então ele estava ali, os dois conversando, porque Jesus Cristo falou com ele e ele entendeu. Ele pensou que não entenderia, porque ele ia falar num dialeto, ele era um ignorante, e ali ele entendeu, dando a impressão a ele que era de espírito para espírito, de coração para coração, o que com certeza era, não é? Senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Olha aqui, gente, que incrível então. Para começar, ele diz, senador, por que me procuras? E a gente sabe que ele sabia muito bem porque ele estava procurando, mas Jesus Cristo sempre deixava que a pessoa dissesse, não é? Assim como ele fez com Maria de Magdala, o que queres de mim? Ou assim como ele perguntou, ele sempre pergunta, ele diz, ele deixa que a pessoa diga, ele sabe, mas ele quer que a pessoa diga, por que me procuras? E aí ele olhou profundamente pela paisagem como se desejasse que a voz dele fosse ouvida por todos, que aquela mensagem chegasse a todo mundo como está chegando através desse livro. Então, e também além, lógico, Jesus Cristo leva a mensagem dele da forma que ele desejar levar. E aí ele diz, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. O que será que queria dizer isso? No meu entender, que seja que nós não neguemos Jesus Cristo publicamente. Não adianta a gente ter ali no nosso íntimo, no nosso coração, mas publicamente, dependendo do que as pessoas vão dizer, do julgamento das pessoas, a gente até nega. A gente nega, como Pedro fez, não é? Porque não seria negócio para ele admitir que estava com Jesus. E então aqui ele diz também, para que ele pudesse então adquirir de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. A exemplo do que se passou com Paulo de Tarso ali nas portas de Damasco, foi de uma só vez. Ele teve a mesma visão, foi uma aparição. Jesus Cristo não estava mais encarnado naquele momento, não foi de carne e osso. Ele viu também essa luz e ouviu a voz. Porém, assim que ele ouviu a pergunta, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele tombou de joelhos e perguntou, o que queres de mim, mestre? E aí ele imediatamente se tornou cego fisicamente para a realidade externa e abriu os olhos da alma. Ou seja, a lição sublime da fé deve ser adquirida de uma só vez se a gente está com o mestre ali na nossa frente, e deve ser para toda a vida. Como foi Paulo de Tarso, ele podia ter passado mais 2000 anos para entender e para ser o espírito iluminado que ele terminou sendo nessa mesma encarnação, depois que ele colheu tudo que ele plantou nessa mesma vida, depois que ele se transformou, quando ele morreu, foi o próprio Jesus Cristo que veio buscá-lo nos braços. Se vocês quiserem ver, eu deixo aqui a série com o livro Paulo e Estevão, que eu fiz também, que conta toda essa história. E aí ele continua, ele deveria estar então aprendendo essa lição sublime de fé e de humildade de uma só vez e para toda a vida. Porém, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Ou seja, aqui está tudo assim, da minha forma de entender. Guimarães Rosa diz, então, eu não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então, eu, na minha forma de entender, percebo que aqui, aquilo que eu aprendi, dizer que Jesus Cristo veio lavar os nossos pecados, veio passar a mão na nossa cabeça, veio fazer todo esse extremo sacrifício que Ele fez para simplesmente nos lavar dos nossos pecados, e aí a gente vai ali mais para frente, a gente faz de novo, porque a gente não entendeu.
Claro, uma criança faz uma coisa, a gente lava ali, não, tudo bem, não ensina ela como é que deve fazer, ela vai fazer de novo. Então, aqui ele diz, eu não vim mudar, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Quais são as leis absolutas? São as leis que regem a nossa vida nessa realidade relativa. São aquelas leis como a lei da causa e efeito, como a lei da gravidade, como a lei da atração, ou seja, aquilo que a gente manda volta. E há também a lei do livre-arbítrio. Ele não poderia tirar o livre-arbítrio do senador e dizer a ele, não, agora você vai, chega de errar, agora você vai entender de qualquer jeito. E se ele quisesse, ele podia fazer isso, mas aí ele estaria transgredindo uma lei. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das palavras articuladas dele, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só das energias poderosas dela para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então aqui, começando do final para o início, foi aqui que a ficha caiu para mim. Vou deixar bem claro para vocês, porque eu espero realmente que vocês aprendam com o meu erro. E aí, olha aqui, ele disse que a fé ela pode, ela é uma energia tão poderosa que pode pulverizar todos os monumentos das vaidades da terra. E o professor Hélio Couto explicou que a fé é quando a gente conhece, e ele até deu um exemplo, quando a gente vai no cartório para conhecer uma firma, o que o tabelião coloca ali é um carimbo escrito, eu dou fé. Então ele está dando fé porque ele conhece aquela pessoa que a gente foi reconhecer a firma dela. Mas então é isso, a gente precisa conhecer para ter fé. Então se a gente conhece Deus, a gente tem essa fé. E aí então eu volto aqui em cima quando ele diz que ele não tinha vindo buscar o homem de estado superficial e orgulhoso e que só os séculos de sofrimento poderiam encaminhar à casa do pai dele, de contato ali ao peito do pai dele. De Deus, só os séculos de sofrimento para transformar esse coração orgulhoso e superficial. Porém, ele vinha atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, ou seja, da Lívia. E foi aqui a minha lição. Eu aí nos vídeos anteriores, ou no vídeo anterior, por 2 ou 3 vezes eu critiquei, eu julguei o comportamento dela. Eu disse, mas não é possível que ela não pode estar incitando o marido a levar a filha ali ao encontro com o profeta, porque ela está vendo, já que ela é um espírito tão adiantado assim, por que ela não faz isso? E ela estava já em contato direto com o profeta, ali pelas orações, pelas preces, olha aqui, está dizendo aqui, não é... E sim a fé e o amor da tua mulher, que tinha fé. Então a fé e o amor fez com que ela soubesse, e a grandeza de espírito dela fez que ela soubesse que ela não precisava trazer mais discórdia ali para aquele lar que já estava tão adoentado. E eu vendo apenas parte da pintura, que é como, eu acredito que seja como, sabe aqueles círculos que aparece assim no meio das plantações de trigo. Eu fui visitar uma vez, entrei ali no meio e não vi nada, eu estava no meio ali onde o trigo estava amassado e dos meus lados tinha o trigo levantado, eu não via nada. E era um lindo círculo, um lindo desenho que se a gente tivesse se afastado, aí eu teria visto, eu vi aquilo na foto e vi que era lindo. Então a mesma coisa eu não estava percebendo todo o desenho,
Por isso que a gente não deve julgar. É por isso que a gente não deve julgar. É por isso que eu não devo julgar, não devo julgar. A gente é muita gente. Por isso que eu aprendi aqui, Jesus Cristo me deu um tapa com luva de pelica, porque Ele é generoso, Ele é amoroso. Se Ele puder ensinar pelo amor, Ele ensina. A gente é que escolhe aprender pela dor. Então, aqui eu entendi, julgar, criticar e reclamar só vai me fazer séculos de sofrimento até chegar ao regaço do meu Pai. Porém, nesse caso agora eu entendi, a Lívia, ela estava fazendo exatamente o que ela deveria ter feito, exatamente, estava ali com fé, contactando Jesus Cristo, que agora está curando a filhinha dela, pela fé dela. Se ela tivesse causado uma briga ali com o marido dela, ele nem estaria ali e a energia dela, a vibração dela teria baixado, não teria chegado, as preces dela não teriam chegado até Jesus Cristo. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e energético o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então aqui começando a dar uma analisada nessas palavras tão incríveis de Jesus Cristo, ele diz que soa para o espírito do senador agora um minuto glorioso, que se ele conseguir utilizar a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, que Deus não tira de ninguém, para que seja ele, esse minuto, esse momento glorioso, no coração dele um cântico de amor, de humildade e de fé, assim como aconteceu novamente, trazendo ali o exemplo de Paulo de Tarso, aquele minuto glorioso que ele teve, aquele encontro com Jesus Cristo nas portas de Damasco, se constituiu para ele depois, no coração dele, um cântico de amor, de humildade e de fé. Ele foi só colhendo o que ele plantou, ele foi só tomando a taça de fel que ele já tinha servido, porém sabendo por que estava acontecendo, e sabendo que ele estava só se limpando. Cada taça de fel que ele tomava era a limpeza que fazia de toda a sujeira que ele tinha posto em cima dele para poder chegar aos braços de Jesus Cristo brilhando e limpo. E aí então, antes aqui, ele diz a ele que ele não está sonhando e que ele pode, que está apenas no querer dele aproveitar, ou senão daqui a milênios. E a gente, infelizmente, já entendeu, não é spoiler, acho que já deu para entender, que ele ficou com a segunda opção, não é? Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça.
Então, aqui ele dizendo, mais uma vez, repetindo, ninguém pode agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso, ou seja, a decisão dele seria respeitada unanimemente. E aí ele diz que, sendo pastor de almas desde a formação do planeta, nós sabemos que é Jesus Cristo que governa o nosso planeta, ele há muitos milênios vem procurando reunir-nos, tentando trazer-nos ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da justiça dele. E aí ele trouxe até uma liçãozinha simples de aprender para a gente: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí, se a gente entender isso, a gente facilita o trabalho dele, né? O trabalho de pastor de ovelhas. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para ele falar assim a ele, senador do império, revestido de todos os poderes, diante de um vassalo? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Então aqui a gente vê que tudo isso na frente ali, a ficha não caiu para ele, porque o pensamento dele foi: o que é isso? Quem é esse vassalo? Humildade? Quem é ele? E lembrou dos Césares, que eram sim os poderosos. E aí Jesus Cristo diz que todo o poder do império dele é bem fraco e todas as riquezas bem miseráveis. E continuou: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aqui resumindo, Jesus Cristo mostrando ali que o castelo dele estava construído na areia, que o castelo dele era de areia, que assim que viesse uma onda mais forte levaria tudo, que tudo deixaria de existir sob um punhado de cinzas misérrimas, aquilo que a gente já conhece da história, com o incêndio em Roma. Acredito que seja essa a alusão que ele está fazendo aqui. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Então, ele deixando todo aqui muito bem claro que tudo do exterior, se não estiver abençoado pelo Pai, pelo Divino, por Deus, é apenas é um castelo de cartas, é um castelo de areia que parte com o vento, que parte com as ondas. Agora, a menos que sejam regidos pela lei do amor instituída por Deus. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele ali na ficha de devedor, ele estava recebendo mais um crédito, mas ele estava ficando devedor. Se a fé de Lívia, não a fé dele, instituiu na casa dele a alegria novamente, ele ia ter uma vida feliz novamente com o restabelecimento da filha, ele não devia esquecer que agora ele tinha mais um agravo de dever
para o coração dele, diante de Deus, o Pai Todo-Poderoso. O professor Hélio Couto diz que Deus é generoso ao extremo. Então a gente faz e ele paga, ele dá mais, ele dá mais, ele dá mais. Porém, ele é justo ao extremo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se a gente deve pagar os nossos débitos. Se é a gente que tá comprando, se é a gente que tá criando o débito, se a gente vai criar um débito em alguma loja, chega lá o dono e fala, não precisa pagar. É como também já ouvi do professor Hélio Couto, a gente entra ali em uma loja de vasos chineses, aqueles super caros, a gente entra ali como um elefante, derruba um, quebra, pede desculpas. Sim, desculpa, é tanto, faz o Pix, passa o Pix. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário das meditações e preces dele no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando sua beleza serena e indefinível melancolia. Por quê? Porque ele já sabia da escolha, do Públio, e isso só fez com que ele ficasse muito triste, que é só o que Deus faz. Deus não castiga ninguém, Deus não... Só fica triste quando a gente mete os pés pelas mãos. Me faz até lembrar de uma coisa, alguma coisa que eu ouvi ou li, não me lembro onde, sobre o pastor, porque ele está dizendo aqui que ele é o nosso pastor, buscando reunir as ovelhas tresmalhadas. E aí eu ouvi também que, na verdade, o pastor realmente de ovelhas, aquela ali que está realmente dando muito trabalho, não quer seguir o rebanho, primeiro ele manda o cachorro, que traz ali no dente, se ela não quiser vir, ele chama, ela não vem, e depois, se ela ainda insistir, aí ele quebra a patinha dela, mas antes ele chora, porque é a única forma que ele tem de fazer que ela não se afaste dele novamente. Mas e aqui é a mesma coisa, Jesus Cristo chora, porque aqui com essa história, ela deve ser história realmente, porque Jesus Cristo não vai, como ele disse, não veio para estar transgredindo as leis, a lei do livre-arbítrio. Então ele vai estar completamente aceitando a decisão do Públio, e isso faz com que ele chore, enquanto ele ora, e eu acredito orando para que Deus tenha piedade também dele. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da consciência dele. Também Roma não possuía seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Então aqui a gente vendo que ele se levantou do sonho e se sentiu humilhado. E aí ele está buscando coisas ali dentro dele para justificar. Não é ele que está certo. Ele realmente não seria aquele homem uma cópia fiel daqueles magos e adivinhos? É só mais um mago e adivinho. Deveria ele, então, abandonar suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas?
Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Então eu concluo esse capítulo por aqui, gente, depois dessas lindas palavras de Jesus Cristo. E aqui a gente vê que ele chegou e constatou com os olhos dele, porque ele pode não ter acreditado, com certeza não acreditou que a filha já estaria curada. Ele chega e constata que ela está curada. Então, vamos ver se ele ainda vai, porque até agora nós vimos que realmente a ficha não tinha caído para ele e que tudo que aconteceu não fez com que ele descesse do orgulho dele, que não fez com que ele trouxesse a alma dele para o íntimo dele e saísse daquele mundo de ilusão que ele estava vivendo, onde ele acreditava exclusivamente nos poderes externos. Então, aqui a gente fica e vamos ver como é que vai continuar o próximo episódio desse capítulo, em que então aconteceu aí o encontro do senador Públio Lentulus com o nosso mestre maior Jesus Cristo. E essa história, gente, então é a história real da vida de Emanuel quando ele era esse senador romano, que ele mesmo diz de alma fria, de alma egoísta, e que foi anteriormente uma pessoa ainda pior, que cometeu grandes atrocidades contra muita gente. E aí ele está contando então como é que ele foi cego durante todo esse tempo, e ele trazendo isso como roteiro para a nossa vida, porque ele deve também entender que que a gente deve sempre entender que o sábio aprende com o erro alheio, o inteligente aprende com o próprio erro, e aquele que não está preparado, assim como o senador não estava nesse momento, precisa de mais 2000 anos para entender, e muito mais sofrimento, porque nós escolhemos com qual professor a gente quer aprender. Tem dois, o amor ou a dor, e a gente tem um livre-arbítrio para escolher. Isso que é legal nessa brincadeira aqui que a gente passa nessa realidade. Nós que somos seres infinitos, vivendo uma experiência temporariamente humana. Então, gente, eu fico por aqui, agradeço muito vocês que têm seguido comigo, muito obrigada, agradeço a Jesus Cristo por estar me deixando fazer esse trabalho, está me permitindo fazer esse trabalho, e espero que seja contribuição para você, especialmente você que não sabe ler, você que é deficiente visual, você que não tem tempo, ou senão você que por acaso precisa muito dessa mensagem desse livro, você que acredita que nesse mundo haja injustiçados, e o próprio Emmanuel disse, nesse mundo de tantas injustiças não existe um injustiçado, e daqui a gente consegue, com a vida dele mesmo, ele trazendo esse roteiro, a gente entende por que dessa frase. E aí a gente pode entender coisas mais profundas, como a reencarnação, por exemplo. Então, se você não acredita, se dá uma oportunidade. Há trechos de palavras de Jesus Cristo que são incríveis, são bálsamo mesmo para a alma. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando de fazer, que seja contribuição. E se você gostar e quiser passar para alguém que você acha que também vai aproveitar alguma coisa desse ensino, por favor, faça. Se você quiser deixar sua curtida no vídeo também, se quiser me mandar uma mensagem também, muito obrigada. Se quiser se inscrever no canal, se for leve, faça também. Eu tenho outros vídeos lá de outros livros de Chico Xavier e muitos outros livros lá, muitos vídeos mesmo, ou com o objetivo de aprender. Eu estou na busca de aprender, de crescer e de expandir a minha consciência. E esse livro hoje trouxe então esse grande ensinamento para mim,
sempre que eu estiver agora julgando alguma coisa, eu vou me lembrar dessa lição que Jesus Cristo me deu direta, graças a Deus. Não vou precisar aprender pela dor, escolher aprender pelo amor aqui. Que isso fique gravado aqui. Estou falando para vocês para que fique bem gravado para mim. Cada vez que eu for julgar, reclamar ou criticar agora do que é o que quem quer que seja, eu vou me lembrar dessa lição e com certeza vai me ajudar muito, vai me ajudar, eu espero. Tá bom, gente? Espero que vocês também aproveitem aprendendo com o meu erro. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!